OneSeven Talks é um evento promovido pela OneSeven, que reúne especialistas para conversas sinceras sobre tecnologia, finanças e atitude, muita atitude. Bom, deixa eu me apresentar, muito prazer, eu sou Chayene, eu sou responsável pela área de crédito aqui da OneSeven, e o nosso propósito, aqui na nossa plataforma de serviços financeiros é impactar financeiramente, impactar positivamente a vida das pessoas. E olha que tema oportuno, o tema de hoje, que impacta positivamente a vida das pessoas, das empresas e da sociedade, não é mesmo? O tema de hoje é micro e pequenas empresas, fazendo as pazes com o fluxo de caixa e alternativas para manter a saúde financeira do seu negócio. Antes de começar, eu informo todos vocês que vai rolar uma enquete ao vivo no final da transmissão, tá? Eu peço que vocês participem, é muito rápido. E a enquete é muito importante para que a gente melhore cada vez mais as nossas transmissões. Bom, voltando ao tema de hoje, ao assunto, para falar de um tema tão importante, tão relevante e atual, nós convidamos um time de super especialistas para estar aqui com a gente hoje. O nosso primeiro convidado dessa tarde é o Gabriel Golt, mais conhecido como Gabito. Ele é formado em desenvolvimento de sistemas pelo IBTA, cursou matemática aplicada na USP, tem experiência em startups como Clicon e Enjoei. Hoje ele atua como Head de Growth na Rapidu, uma empresa OneSeven. O nosso segundo convidado é o Flávio Palma. O Flávio é graduado em processos de produção pela FATEC, cursou mestrado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui um MBA em gestão empresarial pela FGV, foi gestor do programa Agentes Locais de Inovação do Sebrae, ele é consultor de negócios e gestor de projetos do Sebrae e parceiro no programa Empreendedor Transformador aqui da OneSeven. E o nosso terceiro convidado dessa tarde é o professor Eduardo Menicucci. A economia é a formação inicial do professor Menicucci, que também é graduado em Direito, ele possui MBA em Finanças e mestrado em Engenharia da Produção. Tem como principais áreas de atuação economia e finanças. Na economia, tem especial interesse em análises de cenários econômicos e análise econômica do direito. Em finanças, seus interesses são em mercados de crédito, capitais e de investimentos. Menicucci é professor associado da Fundação Dom Cabral, que também é uma parceira da OneSeven. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença e disponibilidade de todos vocês aqui com a gente hoje. E para iniciar o nosso bate-papo, eu trouxe um dado aqui, um tema super interessante, é uma informação do Sebrae com base nos dados do CAGED. Pelo 8º mês consecutivo, as micro e pequenas empresas foram as maiores geradoras de empregos com carteira assinada no país. Em fevereiro deste ano, elas geraram mais de 275 mil vagas, 68% de todos os empregos criados no Brasil. Isso significa mais do que a metade de todos os postos de trabalho criados pelas empresas de médio e grande porte. Ou seja, mesmo com o advento da pandemia, nós podemos perceber que as micro e pequenas empresas ainda continuam gerando muitas oportunidades para a população brasileira. Para que essas empresas elas continuem gerando oportunidades, todos nós sabemos da importância de uma boa gestão do fluxo de caixa. Ou seja, como que ele controla essas finanças. E também a gente sabe que a gestão do fluxo de caixa é um dos maiores desafios dos empreendedores brasileiros. Quando ele conhece exatamente onde ele está gastando, onde ele está ganhando esse dinheiro, ele tem condições, né, de economizar ou fazer investimentos. Diante disso, eu começo hoje a nossa conversa com o Flávio do Sebrae. Flávio Palma, eu gostaria de ouvir de você, na sua opinião, como as micro e pequenas empresas podem fazer uma boa gestão do seu fluxo de caixa e, consequentemente, gerar ainda mais oportunidades para crescerem de forma sustentável. Está com você a palavra, Flávio. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você, Chayane. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gabriel, Eduardo, aí, também parceiros aí desse bate-papo. Agradeço aí o convite, né, da OneSeven por participar aí desse bate-papo.
E respondendo a sua pergunta, né, Shane, acho que para ter aí uma boa gestão do fluxo de caixa é executar o fluxo de caixa, né, realizar o fluxo de caixa, né. Eu diria que fluxo de caixa é uma ferramenta que, junto com uma segunda ferramenta, que é o demonstrativo de resultados, duas ferramentas básicas para qualquer empresa de sucesso, mínimo, né, básica. Se não tiver fluxo de caixa, não tiver demonstrativo de resultado, a empresa sofre aí dificuldade em uma decisão, né? Então, eu preciso tomar uma decisão para contratar um funcionário, eu preciso tomar uma decisão para comprar estoque, ou para treinar minha equipe, ou para fazer uma propaganda, fazer o marketing, né? Se eu não olho para os meus números, se eu não olho para os meus fluxos de caixa, será que eu tenho condição de fazer essas ações, de realizar essas ações? Então, o importante é ter o fluxo de caixa muito bem gerenciar dia a dia, entrada e saída de dinheiro, né? Fluxo de caixa, fluxo de dinheiro, entrada e saída de dinheiro a todo momento. Se deixar fazer o controle da entrada de dinheiro no final da semana, por exemplo, já era. A gente não lembra o que gastou na segunda-feira. Então, tem que ser todo dia, todo momento, a todo instante, quando saiu o dinheiro, entrou o dinheiro, ir lá e fazer a anotação. E também sabendo aquilo que já vai receber, né? Já sei que eu vou receber dia 15 do mês que vem algum dinheiro. Então, eu coloco que tem previsto, né, contas a receber naquele período. E as contas fixas, né, aquelas contas que a gente sabe que vai acontecer, independente se o valor muda um pouquinho, né, conta de energia, por exemplo, ela varia todo mês o valor, mas sempre vai acontecer. Também a gente pode já considerar nesse fluxo de caixa. Então, o importante para ter uma boa tomada de decisão é gerenciar o seu fluxo de caixa dia a dia, né, momento a momento, para que aí sim tenha condição de ser competitivo no mercado e ter condição de realizar e aproveitar as oportunidades que aparecem, seja quais forem, né? Flávio, obrigada pela sua contribuição, é isso mesmo, né? Mesmo porque com a pandemia, ele ainda consegue programar o seu fluxo de caixa um pouquinho mais à frente, mas estar de olho no fluxo de caixa dia a dia é extremamente importante. E as empresas, elas precisam fazer a gestão do fluxo de caixa e também precisam investir. Mas, para isso, é necessário estar atento, né? Quais são essas condições de investimento? Quais são as boas condições para que elas invistam? Professor Menecute, eu gostaria de te perguntar agora, na sua opinião, quais investimentos são necessários para que as empresas elas se tornem cada vez mais competitivas? Boa tarde a todos. Boa tarde, Chayane, Gabito, Flávio Palma, prazer. Muito obrigado pelo convite. O Flávio comentou vários temas muito interessantes. Ele falou do fluxo de caixa, basicamente do método direto, das entradas e saídas. É a premissa zero, né, Flávio? Que as empresas devem ter entradas e saídas. E aí, quando a gente comentou sobre como controlar, há ferramentas bastante interessantes de controle dessa gestão. O Flávio foi até um pouco, desculpa, assim, modesto em falar que tem que ser diário, eu diria que tem que ser instantâneo, real time, esse controle. E quando a gente comenta de fluxo de caixa, a gente tem um segundo momento do fluxo de caixa, que é o chamado fluxo de caixa indireto, que deve ser contemplado o investimento necessário. Então, a gente aprecia, primeiramente, o que a gente chama do fluxo operacional, essas entradas e saídas fruto de vendas, e a gente tem que fazer uma programação para investimentos. E as empresas, no mundo atual, as pequenas e médias empresas, né, no mundo atual, elas têm uma necessidade enorme em tecnologia, em investir em tecnologia. Seria o ponto zero, né? Eu até comento que tive notícia esses dias de um cliente, ele falava, professor, há 1 ano e meio atrás, telemedicina era proibido. Hoje, telemedicina é salvação. Então, o mundo está mudando muito rápido e tecnologia é a ferramenta que vai dar o suporte para essas empresas não só sobreviverem, mas crescerem. Eu diria que tecnologia é o investimento número zero que as companhias, né, que as empresas têm que pensar no momento atual, pensando também nessa longevidade no crescimento. Obrigada, professor Menecute. Transformação digital, inovação, tecnologia, realmente são extremamente relevantes
para que as empresas continuem crescendo, gerando oportunidades, né? E nós vamos entrar nesse tema hoje aqui também, tá? Nós falamos, então, de fluxo de caixa, falamos de investimentos, falamos de desafios enfrentados diariamente pelas micro e pequenas empresas, principalmente quando elas necessitam de recursos financeiros para investir. Nesse cenário, muitas vezes as empresas, na maioria das vezes, recorrem a formas tradicionais de obtenção de crédito, que nem sempre vão garantir a sustentabilidade, a saúde financeira do seu negócio. Gabito, eu gostaria de perguntar para você agora, na sua opinião, quando que uma empresa deve contratar crédito? Qual é o melhor momento? E quais são as opções mais inteligentes de contratação de crédito? É com você, Gabito. Legal. Bom, boa tarde, Chay, boa tarde, professor, boa tarde, Flávio, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Gostaria também de agradecer ao convite. Acho que a gente está tratando um assunto muito relevante hoje, né? Quando a gente fala de micro e pequenas empresas e no cenário atual, elas estão tendo que se virar para encontrar soluções, muitas delas pelo meio digital, né, para alcançar sucesso. E quando a gente fala de obter crédito, eu acho que a primeira coisa que me vem é planejamento financeiro, né? A empresa entender muito bem a necessidade que ela tem, né? Definir um objetivo, para aí sim ela buscar um crédito empresarial que faça sentido para aquilo que ela está desenhando, né? E quando existe um mau planejamento aí, isso pode gerar uma dívida e se transformar numa bola de neve, que muitas vezes é o fim, né? Principalmente para essas empresas pequenas que compõem a base da nossa sociedade, né? E aí, quando a gente fala de micro e pequenas empresas, eu acho que ainda existe uma falta de conhecimento sobre opções de crédito, né? Desde o planejamento até o final da cadeia e aonde ela vai encontrar esse crédito. Algumas acabam optando aí, sei lá, por o rotativo do cartão, o cheque especial, que são alternativas que podem parecer fáceis, mas têm altos encargos, né? E isso pode se transformar num verdadeiro desastre. Hoje, acho que o mercado está evoluindo muito, né? Nesse sentido, estão se criando alternativas específicas aí para cada necessidade, né? Então, por exemplo, se a empresa está com uma necessidade aí de compra de matéria-prima, de ter um capital numa sazonalidade, existem opções de capital de giro que atendem muito bem a isso. Assim como se ela precisa fomentar o seu fluxo de caixa. A gente tem algumas alternativas como a conta garantida, que fornece uma solução muito boa. Existem linhas de financiamento específicas para compra de maquinário, para aumento de frota, né? E aí eu trago uma solução que é pouco conhecida, mas eu considero muito inteligente, que é a antecipação de recebíveis, porque ela é uma solução muito de fácil acesso, principalmente para micro e pequenas empresas. É isso aí, Gabito. Realmente, quando as empresas elas buscam formas tradicionais de contratação de crédito, muitas vezes, além de burocrático, não é exatamente o que ela precisa e acabam não garantindo a sustentabilidade, a saúde financeira do negócio, né? Já que você citou, Gabito, a antecipação de recebíveis como uma forma inteligente de contratação de crédito, eu ainda vou continuar com você e eu queria te perguntar, então, quais são as vantagens de usar a antecipação de recebíveis como forma de equalizar esse fluxo de caixa? E qual seria o melhor momento, o melhor caminho para esse micro e pequeno empreendedor? Como que ele consegue acessar esse crédito? Como ele consegue antecipar seus recebíveis? Legal. Acho que a palavra aqui é escalabilidade, né? Quando a gente fala dessa opção, é uma opção que tem um formato na qual a empresa está usando as próprias vendas, aquelas vendas que ela fez parcelada, né? E ela consegue antecipar e trazer esse capital a dia presente. Isso é bacana porque ela evita uma dívida a longo prazo, né? Ela não compromete ali um dinheiro que ela não tem, vamos dizer assim. Basicamente, é uma venda que ela já fez. Isso tem adesão em alguns mercados, né? Então, principalmente aqueles mercados que normalmente compram matéria-prima à vista, então precisa ter um capital na compra, né? E vendem a prazo. Outros também que o parcelamento, né, para os clientes acaba sendo um diferencial competitivo também, essas empresas costumam utilizar. E acho que a antecipação ela tem
como principal viés aí melhorar o fluxo de caixa, né? Então, se torna um recurso ali, uma carta para que essa empresa consiga negociar melhor com o fornecedor dela, né? Então, pagando à vista, ela consegue um preço melhor. Ela pode usar isso como motor de vendas, então, oferecendo opções de parcelamento para o cliente dela, ela traz isso como um diferencial competitivo. Também pode investir em infraestrutura, em tecnologia, como trouxe o professor, acho que isso é bacana. Cito também algumas outras vantagens, né? É um crédito menos burocrático, então ele não precisa de um fiador, ele não precisa de muita burocracia para acessar. Tem uma agilidade um pouquinho maior, então ele consegue acessar em questão de horas, minutos, no mesmo dia, é mais ágil do que um financiamento ou alguma outra opção, né? Possui taxas competitivas e, principalmente, é isento de IOF, porque as pessoas não colocam isso na conta no momento de tomar, né? Mas é importante, isso é um custo financeiro. E aí, como sugestão, né, um caminho interessante, eu deixo a Rapidu como uma boa sugestão, né? Mas existem outras fintechs que já estão se especializando, não só na antecipação, mas em outros modelos de crédito aí, e isso é muito bacana, porque traz uma agilidade, desburocratiza todo o processo, o empreendedor consegue ter um atendimento um pouco mais exclusivo e, principalmente, não tem a necessidade de ele contratar um pacote, né? Eu acho que as instituições financeiras mais tradicionais, elas te vendem um pacote de coisa e não é aquilo, muitas vezes, que essa empresa precisa. Muito bem colocado, Gabita, exatamente isso. Quando eu falava de manter a saúde financeira do negócio, né? Se ela acessa formas tradicionais de crédito, vem, além do pacote, algumas tarifas que muitas das vezes a própria taxa ela não acaba fazendo, contabilizando de forma correta, né? E tomando crédito de forma não sustentável. Eu vou continuar com esse assunto com vocês aqui hoje e de crédito, né? Falando de crédito, e eu vou falar um pouquinho da democratização desse crédito. Eu queria ouvir de vocês que, com o intuito de diminuir esse acesso ao crédito, né, quando a gente fala de micro e pequena empresa, a gente sabe também que é uma realidade, que é um desafio do microempreendedor. Eu gostaria de abordar com vocês, então, esse assunto, que é o crédito democrático. Nesse cenário, o Gabito acabou de citar, né, surgem as fintechs, o cadastro positivo, as empresas simples de crédito, a gente tem as SCDs, Open Banking, o Pix e por aí vai. Professor Menecute, eu gostaria que você trouxesse aqui para a gente a sua opinião. Como que você enxerga que esses movimentos podem beneficiar o micro e pequeno empreendedor e, consequentemente, diminuírem essa assimetria com relação ao acesso ao crédito? Legal. É impressionante. Tem um site do governo federal que chama Mapa de Empresas. E se a gente acessar, eu acessei aqui antes de a gente vir para cá, as empresas que foram abertas no Plano Real, 90% delas são empresas de pequeno porte. E mais 4% são microempresas. Então, a gente está falando quase que da totalidade das empresas nesses dois perfis. Por outro lado, a gente vê que 83% do total de crédito no Brasil é concedido por 5 instituições financeiras, sendo dessas 5 instituições financeiras, 3 públicas. Então, há um descompasso enorme entre a concessão do crédito e a necessidade do crédito. E aí, o Gabito falou muito legal aqui nesse aspecto da gestão do fluxo de caixa e da antecipação, porque só faltou, Gabito, você tocar na questão do estoque. Você falou da dificuldade das empresas em negociar com o fornecedor o alongamento do prazo. Por outro lado, que o cliente quer um prazo maior, e isso é um diferencial de vendas. E aí a gestão do estoque compõe essa tríade que permite a antecipação. Então, Chayane, respondendo objetivamente a sua pergunta, foi uma revolução extremamente favorável para o país, essa quantidade de novas instituições que concedem o crédito, principalmente das fintechs, né? Se a gente pegar lá no site da Associação Brasileira de Fintechs, a maior parte delas está ligada a crédito exatamente por essa necessidade, essa demanda que há no mercado das micro e pequenas empresas e das empresas de pequeno porte,
que as instituições financeiras tradicionais não têm interesse ou não têm escala, como o Gabito falou, ou acham extremamente arriscadas, e a utilização de plataformas digitais, da Rapidu, né, e outras plataformas digitais, efetivamente é uma forma de democratização, de acesso a crédito. E aí, Gabito, vou fazer coro à sua frase, que é assim, às vezes, há um preconceito de que essas instituições, essas fintechs, são caras. E é um preconceito, porque muitas vezes, no final das contas, elas são, inclusive, mais baratas do que as instituições financeiras tradicionais. Então, há, sim, que se aplaudir e muito, e se, né, promover e muito acesso às fintechs. Com certeza, professor Menicucci. É o que o Gabito falou, o que você falou, só complementando mais um pouquinho, né? O Gabito comentou aqui com a gente sobre o crédito rotativo, sobre o cheque especial e até a própria conta garantida, né? Quando a gente acessa crédito de forma tradicional, é muito importante estar atento a todo o pacote que vem junto e o que efetivamente você está pagando, né? Flávia, eu gostaria de perguntar para você, ainda falando sobre democratização de crédito, como que você enxerga que as empresas simples de crédito, as ESCs, elas podem contribuir também para diminuir essa assimetria com relação ao acesso ao crédito? Pois bem, vou engrossar um pouco aí a fala aí do Gabriel e do Eduardo. Eu vou colocar aí que sai mais barato, inclusive, porque é muito mais rápido, né? Não demanda tempo do empreendedor que está correndo para lá e para cá atrás de documentação, de comprovações, né? Ou seja, o tempo que muitas vezes ele não tem. Ele precisa vender, mas ele também, quando ele vai para uma instituição mais tradicional, ele acaba ocupando o seu tempo, né? Da venda, da compra, da negociação com o cliente, do relacionamento com o cliente, buscando aí atender os requisitos das instituições que trazem aí o crédito para os empreendedores. Então, o tempo já é facilitado, né? É importante também pensar o seguinte, né? Voltando à primeira pergunta lá do fluxo de caixa, que muitas vezes o empreendedor fala, puxa, eu nunca fiz um fluxo de caixa, nunca fiz um demonstrativo de resultado, né? Mas eu digo sempre aqui no Sebrae, quando eu atendo empresas de pequeno porte, né, e microempresas, e também os MEIs tão fortemente têm crescido muito, né? É como andar de bicicleta. Você nunca andou de bicicleta? Você vai tomar uns tombos. Fluxo de caixa é a mesma coisa. Você vai fazer, vai errar pra caramba, né? Mas dali a pouco, com apoio, com exercício, você vai estar pedalando, vai estar aí competindo em torneios aí, né? É como for nadar a primeira vez também. Você nunca nadou, cai na piscina, vai engolir um pouquinho de água. Fluxo de caixa é a mesma coisa, né? Ou seja, a gente precisa exercitar. O fluxo de caixa, como eu mencionei, é a ferramenta que vai dizer se nós precisamos ou não de crédito. E ele também não precisa zerar, né? Não posso esperar zerar, ficar negativo para buscar o crédito. Eu posso ter dinheiro em caixa e mesmo assim usar de crédito, né, de dinheiro de terceiro para fazer investimentos, que foi uma da fala aí do Eduardo, né? Investimento tão importante para manutenção do negócio. Eu lembro que em 2004, 2003, eu estava fazendo um curso de pós-graduação e o professor de análise de investimentos, né, uma pergunta assim, qual que é mais barato, usar o dinheiro, qual que é o maior risco, usar o próprio dinheiro ou o dinheiro de terceiros, né? E eu, bem fiote, né, bem iniciante, falei, muito melhor usar o meu dinheiro, né? Se perder, eu não fico devendo para ninguém. Ele falou, mas você leva todo o prejuízo, né? 100%, se você usar 100% do dinheiro seu para algum investimento, é o prejuízo seu. Quando a gente usa o crédito bem pensado, bem planejado, bem estudado, né? A gente consegue aí ter um risco empreendedor menor, né? E também incentiva para que ele faça os investimentos adequados. As empresas simples de crédito veio um momento, né? Eu acho que para ajudar os pequenos negócios, né? Ela tem aí um limite de utilização da verba que ela pode fazer os seus empréstimos, né? E quem vai usar desse dinheiro não é uma Doce, não é uma Petrobras, né? São os pequenos negócios, os MEIs, as microempresas e, quem sabe, talvez até uma IPP, né? E eu diria que as fintechs que estão começando agora, né, as ESCs e outras instituições de menor porte aí para crédito,
elas começaram agora, mas já existe um banco, talvez vocês não conheçam, existe um banco há muito tempo, há mais de 25 anos, 30 anos, se eu não me engano, e já faz alguma coisa assim, que é o Banco Palma, né? O problema o Banco Palma é gerido pelo meu pai, só que ele só empresta para os filhos, né? Então, quer dizer, eles fazem micro e créditos, micro empréstimo para os filhos, mas é aquele negócio, né? Eu sou pequeno, eu vou buscar numa instituição de grande porte, será que eu vou conseguir atender todos os requisitos? Será que eu vou ter agilidade suficiente para conseguir esse crédito no período adequado que eu preciso para atender às necessidades da minha empresa? Eu acho que as fintechs, né, principalmente aí, e todas as instituições que estão nascendo, estão trazendo essa oportunidade, essa democratização para os pequenos negócios, né? Você mesmo é um que tem usado fortemente parcerias com 2 ou 3 fintechs aí. Então, acho que vale a pena pensar, né? Então, contemplado com a fala dos meus colegas aí, Gabriel e Eduardo, e incrementando um pouco esse caldo aí, esse conteúdo aí. Perfeito, Flávio, muito obrigada. Ainda falando sobre fintech, sobre saúde financeira do negócio, eu volto com o Gabito agora, perguntando para você, Gabito, então como que o micro e pequeno empreendedor ele consegue acessar nas fintechs esse crédito de forma mais simples e menos burocrática? Legal. Acho que também completando todo esse bolo e as boas palavras aí do Flávio e do Menecute, acho que se a empresa conseguir usar esse crédito de forma estratégica para se alavancar, né? Então, olhando a longo prazo, né? Tendo um bom planejamento, ela consegue reverter isso nos resultados dela, né? E fazendo um mix do próprio capital com esse capital adquirido via crédito, né? Acho que tem uma questão que as fintechs estão ajudando muito, né, nessa simetria, nessa questão de democratizar o crédito, é porque ela dá acesso justamente a empresas que o banco tradicional, né, a instituição tradicional, ainda não quer atender, né, ou que se recusa a atender porque vê um risco alto, alguma coisa do tipo. Então, por exemplo, empresas recém-fundadas, né, hoje elas conseguem, através de fintechs, um crédito, micro e pequenas empresas, os MEIs, né? Acho que MEI é uma parcela gigantesca que vem crescendo, né? Também conseguem esse acesso através de fintechs e normalmente não vão conseguir numa instituição mais tradicional. Empresas com certo nível de restrição também, né? Então, aquela questão do score, que todo mundo é preocupado e que é o fantasma, né? Que persegue algumas empresas aí. Também as fintechs elas conseguem ser um pouco mais flexíveis nessa questão, né? E aí tem uma questão legal em cima de tudo isso, é que muitas fintechs estão realmente batendo na porta com produtos inovadores e muitas vezes trazendo serviços gratuitos, né? Então, hoje o empreendedor consegue com uma fintech ter uma conta digital, consegue ter um aplicativo que ajuda ele ali na gestão financeira 100% gratuita, emissão de boletos e outros produtos, né, que a fintech consegue fornecer para essa empresa e que normalmente ela está pagando ali embutida, né, numa tarifa para outras instituições. Obrigada, Gabito. Ou seja, na fintech a gente percebe, né, o quanto ela consegue acessar esse crédito realmente de forma mais simples, menos burocrática, enfim, uma série de facilidades aí para o micro e pequeno empreendedor. Eu queria entrar num outro assunto aqui com vocês também, que é uma grande aliada das empresas, que é a transformação digital. Né? Devido à crise do coronavírus, muitas empresas pequenas, médias, microempreendedores, eles se viram diante dessa realidade, né? Como que se adaptar? Tiveram que se adaptar rapidamente. De acordo com estudos do Sebrae sobre transformação nos pequenos negócios brasileiros, o WhatsApp é o veículo utilizado por 75% desses pequenos negócios. Eles usam para se comunicar com clientes, eles usam para disponibilizar informações sobre seus serviços, sobre seus produtos. Eles usam o WhatsApp para fazer atendimentos, eles usam até mesmo também para fazer vendas, para realizar suas vendas, né? Professor Menecute, eu gostaria de perguntar para você, essa pergunta eu vou estender para todos os nossos convidados, tá? Mas vou começar com o professor Menecute.
como que essas empresas, as micro e pequenas empresas, elas podem, então, se beneficiar de recursos tecnológicos, das redes sociais e da inovação para potencializar ou incrementar suas vendas. Legal. Isso é tão... essa questão do WhatsApp é tão relevante mesmo no país, que o Banco Central está em vias já finais de autorizar transações via WhatsApp. Então, poderão ser feitas compras, recebimentos via WhatsApp. O mundo vai ficar, até que surja uma outra ferramenta ou um outro aplicativo, o mundo fica no WhatsApp. Então, as micro e pequenas empresas, os empreendedores, eles têm que buscar todas as ferramentas possíveis que caibam ali dentro do WhatsApp. Chegou lá, ofereceu, um cliente se interessou por um determinado produto, ou mesmo por um serviço daquela pequena empresa, ele já tem que falar, ó, eu tenho o produto, a condição de pagamento é essa, inclusive, se você quiser, já me contrata, já paga aqui agora. E aí, as startups fazem toda essa gestão, como o Gabito falou, desde já emitir um boleto, ou de já transacionar via o cartão de crédito do cliente, até preparar o fluxo de caixa e conciliando, inclusive, com o pagamento ao fornecedor. É como se aquilo ali, se o WhatsApp se transformasse numa plataforma de gestão de fluxo de caixa e de vendas. Eu tenho tudo funcionando ali dentro do WhatsApp. E por mais que a gente torce para que o nosso mundo volte a uma certa normalidade, né, loja na rua, aquelas questões, isso vai ficar introjetado em nós, o mundo digital, né? Desde a Amazon, desde um Alibaba, que sempre foram digitais, essa ida para o mundo digital é irreversível. Então, buscar todas as ferramentas disponíveis, como o Gabito falou, é importante essa palavra que ele usou ali, de graça. Tem muita ferramenta de graça disponível e com qualidade fora do comum. Não é porque é de graça que você vai, isso aqui tem... Não, né? Tem muita coisa, às vezes você pega um pacote, eu conheço a Rapidu, você tem ali um pacote que você pode utilizar, que ajuda bastante, com várias ferramentas para vendas, controle de estoque, né? Contas a pagar, contas a receber, o fluxo de caixa. Então, assim, não ir é correr um risco muito grande. Ir é estar à frente ou inserido numa competitividade muito maior. É isso aí que eu acho que o WhatsApp representa. Obrigada, professor. Flávio, é a mesma pergunta, vou estender ela para você agora, mas vou repetir, tá? Então, como que as empresas elas podem se beneficiar dos recursos tecnológicos, redes sociais e da inovação para potencializar ou incrementar suas vendas? Eu acho que é isso aí, o Eduardo disse tudo mesmo, né? Se eu nunca fiz um fluxo de caixa, nunca fiz uma venda online, né, digital aí, eu tenho a oportunidade agora. Tem muitas ferramentas aí gratuitas possibilitando o empreendedor realizar alguns dos seus processos, ou praticamente quase todos os seus processos, digitalmente, né? Seja da aquisição até a venda, do pagamento, do recebimento e assim por diante. Até gestão da equipe dá para fazer de forma digital, né? Tem vários softwares aí que faz gestão do trabalho, das entregas da equipe. Então, eu acho que qualquer empresa, seja ela pequena, qualquer empreendedor, seja um microempreendedor também, até EPPs, aí tem que utilizar o mais rápido possível, otimizar o mais rápido possível os seus processos. E aquele que tem dificuldade, né? Muito empreendedor fala assim, mas eu não sou bom com números, né? Puxa, mas o fluxo de caixa é só mais e menos, né? Não tem muita coisa diferente disso, né? É mais e menos, é mais e menos. Uma hora é vezes, a hora é dividir, mas mais e menos. Poxa, se mesmo assim tem dificuldade, olha quantas ferramentas tem no mercado aí, né? Quantos aplicativos, quantas startups estão trabalhando e trazendo aí soluções inovadoras. Eu comentei das fintechs em parceria com o Sebrae, num trabalho que a gente fez aqui para levantamento de crédito, para obtenção de crédito. O processo da fintech era exclusivamente através do WhatsApp, não o e-mail ou WhatsApp. Não tinha telefonema, não tinha carta, não tinha pombo correio, sinal de fumaça, nada disso. Era tudo digital, né? Ou seja, desde a solicitação, da análise, da aprovação, tudo digital, muito fácil, né? Muito rápido, muito adequado. Então,
Para aquele que fala que tem dificuldade com matemática, né, mais e menos, poxa, eu não consigo mapear os meus processos, poxa, tem tanta ferramenta nascente aí que pode ajudar, né? Importante é perceber se os seus produtos podem ser vendidos na internet, se você tem clientes que não têm o hábito de buscar esse tipo de produto na internet, aí você vai ter que buscar outros clientes, né? Buscar um público que vai naquele canal aí, porque esse canal digital veio para ficar, né? Saber se você tem tempo para ficar gerenciando também esses canais. Muitas vezes a tecnologia, né? Eu quero ter um marketplace, por exemplo, ele é diferente de ter uma loja online, né? O tempo de dedicação a esses canais, por exemplo, é diferente, assim como é diferente vender pelo WhatsApp, né? Eu costumo comprar produtos na Americanas, por exemplo, né? Vou falar o nome aqui, né? Mas eu posso comprar também na Magazine Luiza, né? na Amazon. Mas eu também comprei esse dia, né? Foi aniversário da minha mãe, comprei aqui de um pequeno negócio via WhatsApp. Mandei uma mensagem, ela mandou as fotos, eu escolhi pela foto uma flor que eu queria comprar, fiz o pagamento via Pix, rapidinho, né? Ela já entregou, né? Eu não vi minha mãe no dia do aniversário dela, né? Devido a essa pandemia toda. Mas a flor chegou lá nela, né? Nem saí de casa para fazer essa aquisição. Ou seja, todos os processos dentro de uma pequena empresa, né, estão cada vez mais facilitados através da tecnologia. Eu acho que vale a pena muito buscar esses recursos tecnológicos aí, né, vender nas redes sociais e assim por diante, né, para facilitar o dia a dia da pequena empresa. Muito obrigada, Flávio. Gabito, eu queria ouvir de você também, falar um pouco aí para a gente de rede social, de inovação, como que o microempreendedor ele se beneficia e incrementa suas vendas. Legal. Acho que como eu falei no início, né? Essas micro e pequenas empresas, elas foram empurradas para o meio digital por conta da pandemia, elas não tiveram outra saída a não ser ir para esse lado. E, como bem colocado, acho que existe um campo gigante de ferramentas, soluções financeiras, soluções de gestão, marketing, vendas e por aí vai, né? Sobre esse dado do WhatsApp, eu acho que também é muito interessante, né? E aí, já fazendo um link, eu acho que nada mais é do que esse empreendedor saindo do balcão e se conectando com o cliente dele, né? Antes o cliente dele ia até o balcão e conversava, agora o WhatsApp permitiu, né, essa conexão aí à distância. E aí vem a dica, porque eu acho que quando a gente fala de inovação, transformação digital, nada mais é do que olhar para o cliente em primeiro lugar, né? Então, é muito um processo. Olhe para o seu cliente, questione, né? Aonde que meu cliente está, quais são os hábitos dele, como é que é um dia da vida dele, então, em que momento ele vai se conectar com a minha empresa, com o meu negócio, com o meu serviço, com o meu produto, né? E aí, depois disso, você modelar uma ferramenta, né? Pensar numa ferramenta dessa gama que existe aí de ferramentas e soluções, e isso vai te trazer escala, né? Então, acho que é um pouco desse processo. Eu costumo escutar de muitas empresas, empreendedores que querem, né, fazer uma transformação digital ou se digitalizar, né, principalmente empresas mais tradicionais, enfim, e tem uma questão que eles sempre começam falando, preciso fazer um site, né? E aí eu falo, mas você precisa fazer um site, né? Seu cliente vai entrar no seu site. Hoje, por exemplo, para vendas, né, existem marketplaces, né, como bem citado, própria rede social, existem ferramentas gratuitas para você fazer sua venda. Para que você vai investir dinheiro no site? Assim como serviços, né? Então, existem aplicativos de qualquer segmento. Se você vende comida, tem. Se você é um pet shop, tem. Enfim, por que você não se associa a esse canal ao invés de querer criar um canal do zero, né? E a maioria desses aplicativos, marketplace, soluções, já trazem ali esse combo financeiro, logístico, estoque, como o professor colocou, né? Então, acho que a transformação digital, que essas empresas olham como um bicho de 7 cabeças, algo caro, eu preciso trazer alguma pessoa que está no meio de tecnologia, alguma coisa do tipo, não é tão real. É basicamente você olhar para o seu cliente e aí você encontrar o canal digital que converse com ele, que conecte, né, a sua empresa com ele. Seguir essa regrinha, né, pensar no cliente, fazer questionamento sobre isso e depois ir para a ferramenta e depois ir para a solução,
que é o WhatsApp, que é qualquer uma dessas outras, eu acho que é batata aí para o sucesso. Obrigada, Gabito. Você trouxe aí um tema também na sua fala bem relevante, super relevante, né? Que é o cliente no centro, né? Então, saber exatamente quais são as necessidades dele e depois, sucessivamente, a gente começar a oferecer, seja um recurso tecnológico ou alguma inovação, enfim, as chances de sucesso são bem maiores, né? Mas muito interessante você trazer aqui para a gente o cliente no centro. Bom, pessoal, tá chegando perguntas aqui já dos nossos participantes, né? E tem uma pergunta, eu vou direcionar ela para o professor Menicucci. Professor, como que a pergunta ela tá geral, né? Como que vocês enxergam a gestão financeira das empresas no Brasil? Quais pontos fortes? Quais pontos fracos? Essa é uma pergunta super legal. Assim, a gestão financeira no Brasil, nós brasileiros, temos um pré-conceito em se tratando de dinheiro. Isso é uma questão histórica, né? Tem lá até um aspecto religioso, dinheiro é pecado, enfim. A gente tem um pouco disso, né? O Flávio está ali achando. Não é, Flávio? É uma questão que a gente vem carregando. É óbvio que isso está desmistificando, está mudando um pouco, mas nós, forma geral, somos ainda, vou usar uma expressão forte, relapsos com dinheiro. E isso vem de berço, vem da pessoa física. Então, nós não temos o hábito de termos esse fluxo de caixa, né, preparado. Na pessoa física, a gente, às vezes, é mais largado. Então, isso se reflete em empresas, e não só nas pequenas e microempresas. A gente vê média e grande empresa sem uma adequada gestão de caixa. Então, o que é assim? Eu sempre falo, o Flávio falou várias vezes, é uma conta de mais e menos. Né? E, normalmente, o menos a gente já sabe, ou seja, os nossos custos e despesas a gente já sabe. Então, se nós soubermos ali qual que é o custo e despesa, a gente tem que saber o que vai ser o mais. E o mais tem que ser sempre maior do que os custos e despesas. Eu falo que é elementar, que é a coisa básica. Tem que sair menos do que a entrada. Simples assim. Então, não precisamos de falar de CAPEX, OPEX, palavras muito burocráticas e complicadas. Não, vai no básico. Faça o básico, que o básico se aplica do microempreendedor a uma Petrobras. Não tem. A questão é só a quantidade de zero que tem antes da vírgula. O resto, a essência é a mesma. É isso. Excelente, professor. Obrigada. Estamos chegando aqui uns 10 minutinhos finais do nosso talk. Eu gostaria de passar a palavra novamente para vocês. Eu vou começar com o Flávio agora. Flávio, eu gostaria que você trouxesse as suas considerações finais aqui para o tema de hoje e depois eu passo para o Gabito e o professor Menicucci. Está com você, Flávio. Nós estamos falando da mesma pergunta, Chayane, é isso? Nós estamos encaminhando para as considerações finais. Se você tem alguma consideração para fazer de todo o tema, de tudo que nós falamos. Contemplado com a fala dos colegas, é isso aí mesmo, né? Eu acho que se a gente fosse um pouquinho mais aí disciplinado, né? Todos nós um pouco mais disciplinados com as nossas finanças, nós teríamos aí uma sociedade um pouquinho mais equilitária, né? Mais igual, né? Mais adequada aí a um país desse porte que nós temos aí, tão rico e ao mesmo tempo tão pobre, né? Mas também é um incentivo que precisa ser dado a essa a temática simples aí, que é a finança, né? Se a gente controlar bem as finanças, repassar essa disciplina, ganhar, gastar menos do que eu tenho, né? Reservar para aqueles períodos que a gente não prevê, né? Quem previa que nós íamos ter aí uma pandemia, né? Por isso que quebrou muita empresa, né? Porque o caixa da empresa durava 20 dias, né? Grande parte das empresas tinha um caixa para 20 dias. Poxa, por que não para 20 meses? Né? Opa, eu tenho um caixa para 20 meses, então eu posso ter aí uma tranquilidade maior. Então, eu acho que essa questão de disciplina em nós brasileiros precisava ser bastante fortalecida. E temos aí as instituições, as fintechs, as universidades, temos aí o SEBRAE, temos aí grandes instituições, fortes instituições que podem auxiliar
qualquer empreendedor, qualquer empresário, qualquer pessoa física a ter esse aprendizado aí nas finanças. Eu queria agradecer a participação minha aqui, né, o convite todo, foi formidável, a primeira vez que eu estou aqui com a OneSeven. Ano passado estava um outro colega meu, mas eu agradeço aí a participação e o que precisar estou à disposição, tá bom? Um abraço a todos. Nós que agradecemos, Flávio, muito obrigada. Professor Menecute, gostaria que você fizesse considerações finais, por favor. Só reforçar essa questão de que, se nós educarmos nossos filhos desde o começo a lidar com dinheiro, né, teremos uma sociedade, daqui a um tempo, não é uma revolução de hoje para amanhã, mas daqui a um tempo teremos uma sociedade extremamente saudável financeiramente e poderemos aproveitar a oportunidade que esse país nos dá. Vamos, por enquanto, abusar da tecnologia, das fintechs, dessas ferramentas que foram revolucionárias no momento atual. É isso. Obrigada, professor. Gabito, gostaria de ouvir de você também. Legal, eu acho que vou fortalecer aqui um pouco sobre essa questão de colocar o cliente no centro, né, de fazer um planejamento. Acho que o nosso público aqui, que são micro, pequenos empreendedores, é o caminho, né? Não existe outro caminho. Eu sou extremamente apaixonado por entender, conhecer esses negócios, né? Na Rapido a gente tem contato direto ali com realmente pequenas empresas e é muito legal quando a gente enxerga uma empresa que se planejou um pouquinho, começou ali pequena, foi girando e hoje eles chegam a falar para a gente não precisa mais de vocês, mas vocês nos ajudaram a chegar até aqui, né? E assim, totalmente um trabalho da própria empresa, dela conseguir fazer um planejamento, olhar para o cliente dela, né? Se profissionalizar, usar a tecnologia de forma inteligente, né? Então, todo esse conjunto aí, eu acho que é uma fórmula de sucesso, né? E para todo mundo também consumir produtos de micro e pequenas empresas. Eu acho que é tão legal essa proximidade, né? Você ter esse acesso ao empreendedor, à pessoa que criou, aquela pessoa que está prestando aquele serviço, né? Eu acho que isso é muito bacana. Eu deixo o meu convite aqui para todo mundo seguir a Rapido nas redes sociais. A gente traz muito conteúdo relevante lá. Então, só buscar lá, Rapido com 2 Os, né? Que nem está na minha camiseta. E agradeço o papo, muito obrigado ao OneSeven. Acho que toda essa série, né, todos os OneSeven Talks estão sendo muito ricos. Deixo o convite para todo mundo também participar dos próximos, que é um evento muito bacana e com certeza está fortalecendo o ecossistema, está fortalecendo a nossa sociedade e é isso que a gente precisa, é esse tipo de atitude. Beleza? Obrigado, Chay, obrigado, professor, obrigado, Flávio. Obrigada pela participação, Gabito, nós que agradecemos. E para nós finalizarmos o nosso talk de hoje, como presente, nós vamos deixar aí para vocês no chat. A OneSeven, como uma marca educadora, a gente vai deixar para vocês um e-book que fala sobre fluxo de caixa, né? E tem orientações aí super relevantes, detalhadas, que com certeza vão contribuir para uma melhora na gestão do seu fluxo de caixa. E, por favor, não se esqueçam de responder a nossa pesquisa, a nossa enquete. Muito obrigada a todos, obrigada a todos pelo tempo, pela participação de vocês e uma ótima noite. Até mais.